que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Um cantor gospel entrou em um estado de síncope durante a atuação e infelizmente foi a óbito logo em seguida. Saudações, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Apps Noticioso. Mais uma vez, saudações internautas, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Apps Noticioso. Apps Noticioso, programa este que traz para si acontecimentos relevantes que estejam a marcar a atualidade nacional ou internacional. Como os internautas podem ver, o meu canal agora tem 75 inscritos. É porque somos mesmo novos, não é? Estamos a caminhar aqui. Portanto, quero lhe convidar a subscrever-se no meu canal, a ativar o sino das notificações para não perder o vídeo algum. E então não se esqueça aí de deixar o seu like. Portanto, a nota que marcou a nossa atenção dá conta que um cantor gospel entrou em um estado de síncope durante a atuação na Bahia, isto no Brasil. Infelizmente foi a óbito. Portanto, foi assim publicado nas mídias que a causa da sua morte foi mesmo um infarto agudo do miocárdio. É assim chamado pelos brasileiros infarto fulminante. Portanto, nós aqui hoje convidamos um profissional de saúde para debatermos sobre este conteúdo. Nós queremos entender o que é infarto agudo do miocárdio, como que acontece, nesse caso, quais são as causas, como se prevenir dela e muito mais. E já neste momento, aproveito aqui convidar o nosso profissional para fazer esse próximo a mim, por favor. Muito bem, portanto, em primeiro lugar, eu quero aqui agradecer por ter aceito o nosso convite. Neste caso, seja bem-vindo ao nosso programa. Agradeço pelo convite que é me dado aqui para falar a respeito deste tema. Respondo pelo nome de Valentim Eusébio Sabonete, sou estudante de Medicina Geral e aqui iremos abordar a respeito disto. Muito bem, obrigado. E sem mais enrolamento, vamos começar mesmo com as questões. A primeira questão que não quer calar: o que é infarto agudo de miocárdio? Falar do infarto agudo do miocárdio de forma simplificada, digo o seguinte: infarto agudo do miocárdio é um processo de necrose por parte do músculo cardíaco por falta de aporte de oxigênio. Então, de forma a traduzir este conceito de forma em 500, como é dito vulgarmente, o infarto agudo do miocárdio é uma necrose. Necrose o que seria? Necrose é a morte de tecido. Morte de tecido. Esta morte de tecido ocorre por falta do próprio suprimento sanguíneo, que é o oxigênio e nutrientes que chega às próprias células, neste caso. Quero aqui também detalhar um pouco como é que acontece essa morte, de forma simplificada, ao telespectador, a entender isto de forma correta. Primeiro, nós devemos entender como é que são formados os tecidos para que haja esta morte. Os tecidos são formados por células. As células, elas devem ser alimentadas. E alimentadas de que formas? Elas são alimentadas pelo oxigênio e nutrientes. Então, quando o suprimento sanguíneo, ou melhor, o oxigênio e os nutrientes que chegam através do sangue não é abastecido de forma correta nas células, as células, nesse caso, podem vir a perder as suas funções e acabam morrendo. E isso tudo nós resumimos na palavra necrose, que é a morte de tecido. Então, esta necrose acontece no músculo cardíaco e desta forma criando a dita ou o dito infarto do miocárdio. Tudo aqui é uma surpresa. Sabem por quê? Eu sempre vinha sabendo que o coração só bombeia sangue. Jamais imaginei que ele também precisa do sangue. Mas olha só, se ele bombeia o sangue, ele também precisa de comer. É isso mesmo, não é? De fato, é isso mesmo.
É surpresa, mas ok, vamos aqui avançar. Eu jamais imaginei, internautas, eu jamais imaginei que o coração também precisa de alimentação. Portanto, eu consegui perceber que o coração também sente fome, não é? Ele deve comer, e essa comida vem do sangue, como aqui vinha aqui traduzindo em centavo o conceito de infarto agudo do miocárdio. Muito bem, os internautas e eu queremos saber aqui quais são as causas do infarto agudo do miocárdio. Uma causa de base do infarto agudo do miocárdio é a aterosclerose. O que seria isso de aterosclerose? Aterosclerose é a formação de placas na artéria, de modo a impedir a própria alimentação do próprio coração. Então, essa formação de placas impede com que o suprimento sanguíneo chegue adequadamente. Então, essa causa de base, ela está associada a diversos fatores de risco que irei aqui mencionar. O primeiro fator de risco que nós encontramos é a hipertensão. Em pessoas hipertensas, elas podem desenvolver uma angina do peito, que é a dor torácica, e essa dor torácica é por falta de suprimento adequado no coração. Nesse caso, o coração não é alimentado como deve ser. O segundo fator de risco é a obesidade, e as pessoas com obesidade podem vir a desenvolver ou a ter um infarto. O terceiro fator de risco é o sedentarismo, e o quarto e último são os exercícios extenuantes, exercícios que requerem muito esforço, acabam sobrecarregando a pessoa e acaba tendo aquilo que diz respeito ao infarto do miocárdio. Muito bem, portanto, estamos aqui a perceber que o coração é alimentado, ok? O coração é alimentado. Muito bem, avançando então. Agora nós queremos saber, o cantor entrou em estado de síncope, ou seja, ele desmaiou durante a atuação. A dúvida que eu tive foi, por que ele não teve a queda minutos antes? Ou nesse caso, quando estava em sua casa, ou talvez durante a caminhada no local de atuação. Existe alguma explicação científica ou médica para que a queda pudesse acontecer durante a atuação? De fato, há uma explicação médica. No momento em que o cantor entrou ao palco, ele submeteu-se a diversos fatores que poderiam desencadear um infarto do miocárdio. O primeiro fato é de que ele entrou em estresse. É muito difícil falar ou se submeter diante de muita gente. O nosso cérebro tem aquilo de mecanismo de defesa, ele tenta se defender de forma contrária, criando estresse, por causa também do esforço. Outro fato é o esforço que ele se submeteu. Então, esses são os fatos que podem, de fato, dar uma explicação médica a respeito daquilo que é a causa, poderia ser a causa principal dele desenvolver o infarto agudo do miocárdio. Ele entrou em um esforço. Por quê? Porque o seu cérebro entrou em uma hiperatividade. Ele desenvolveu uma hiperatividade naquele momento, de modo a não conseguir suportar aquela sobrecarga de hormônios, aquela sobrecarga de processamento de diversas informações, e se calhar naquele momento ele já teria tido uma taquicardia, essa taquicardia que seria o elevamento dos batimentos cardíacos, e isto acabou sobrecarregando a própria corrente sanguínea, de modo a bloquear e ter o infarto, neste caso, o infarto agudo do miocárdio. Muito bem, portanto, aqui tem dois fatores que foram mencionados, não é? E eu fiquei claro, o estresse. Isso acontece com todo mundo, não é? Estamos aqui a caminhar, de repente tu avistas uma cobra, é um susto, não é? É um susto, então tu te submetes a um estresse. E ele, na verdade, pode sim ter submetido a um estresse na medida em que sobe ao palco. E a segunda causa mencionada é o esforço físico. Muito bem, muito obrigado. Eu acho que tantos internautas, assim como eu, estamos aqui a ficar claro de alguns pontos. Agora, mais uma questão aqui, talvez a última, é como nos podemos nos prevenir do infarto agudo do miocárdio?
a prevenção do infarto agudo do miocárdio é muito simples e muito fácil, até o telespectador em casa pode fazer. Anteriormente eu abordava a respeito dos fatores de risco, que são a obesidade, o excesso, ou melhor, o colesterol alto, a hipertensão. Então, a prevenção aqui baseia-se no fato de evitar esses fatores de risco. Deve evitar comer alimentos gordurosos, deve evitar para não ter um colesterol muito alto, porque isso pode vir a desencadear o infarto agudo do miocárdio. Deve evitar ou tratar a hipertensão para não desencadear também a própria ou o próprio infarto agudo do miocárdio. E também neste mesmo molde deve também evitar o sedentarismo. Na atualidade é muito comum as pessoas serem sedentárias porque tudo já encontramos nas palmas das mãos. Tanto a internet já nos concede tudo quanto nós precisamos. Então isso é um dos fatos que nós devemos evitar. Evitando os fatores de risco do próprio infarto agudo do miocárdio, assim para não ter aquilo que é o infarto agudo do miocárdio. Muito bem, muito bem. Portanto, agora vou dar mesmo uma questão provocativa, doutor. Olha só, o cantor não era obeso pelas imagens, não é? Portanto, nós aqui excluímos a obesidade como fator de risco. E não só. Se excluímos o fator de risco, a obesidade, também excluímos, de certa forma, o sedentarismo. Já são 2 fatores excluídos aqui. O cantor gospel, na verdade, pelo estilo da música, posso eu acreditar que não era um alcoólatra. Podia sim beber de forma natural. Agora, se não era alcoólatra e não era o tabagista, excluímos aqui 2 fatores de risco. Já mais 2 anteriores ficam 4. Agora, a questão que eu não quero calar: de tantos outros fatores de risco mencionados, qual seria mais provável que poderia desencadear o infarto agudo do miocárdio, excluindo as 4? Qual? Nesse caso, a obesidade, o sedentarismo, o alcoolismo e o tabagismo. Qual seria a provável causa, excluindo esses 4 fatores que poderiam levar, nesse caso, ao infarto agudo do miocárdio? A maior probabilidade de que ele tenha tido, ou ele teria tido hipertensão, na verdade isso não confirmamos. Ele poderia ter uma hipertensão, que é um dos fatores de risco, que também pode desencadear um infarto agudo do miocárdio. E também há uma probabilidade dele ser ou dele ter sido um homem estressado. O estresse também desencadeia, como antes nós abordávamos, o infarto agudo do miocárdio. Então, o estresse e a hipertensão, esses podem ser aquilo que nós dizemos a probabilidade. Porém, nesse momento está a ser feita aquilo que nós dizemos a autópsia do caso, para entender-se de qual, na verdade, foi a causa de morte do próprio cantor. Muito obrigado. Por que eu fiz mesmo essa questão provocativa? Porque, ao certo, internautas, como o programa já tinha sido desenhado, nós não poderíamos aqui cortar, não poderíamos parar. Já tinha sido desenhado o programa para falarmos aqui do infarto agudo do miocárdio, ou nesse caso, infarto fulminante. Por que eu fiz essa questão provocativa? É porque, na verdade, doutor, os resultados de autópsia já saíram, mas, eu digo feliz ou infelizmente, não apontaram o infarto agudo do miocárdio como a causa, ok? O que significa? Todo mundo ficou surpreso, não é? Todo mundo ficou surpreso porque esperava-se que, de acordo com as informações que foram levadas a cabo, de acordo com as informações que foram divulgadas, que ele teve a queda por um infarto agudo do miocárdio. Agora, quando os resultados de autópsia saem narrando que não perdeu a vida por infarto, então todos nós ficarmos surpresos. E aqui então nos é remetido a um outro pensamento. Alguns cristãos alegam que ele foi arrebatado. Irmãos internautas, é uma questão que nós não queremos aqui levar a cabo. Portanto, chegado esse momento, encerramos mesmo com o nosso programa, porque questão de arrebatamento não somos dignos de narrarmos sobre esse assunto. Portanto, doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por ter ajudado a esclarecer essas questões, e nos encontraremos a próxima com mais edições. E desse lado também agradeço aos internautas por terem nos acompanhado. Nos encontramos na próxima edição do programa Ápice Noticioso. Tem dias que